Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Página Virada, terceira temporada, e já perdi as contas dos programas, porque agora o nosso programa é semanal, e é isso, a gente está aqui, né, toda semana, na rotina, descendo aqui muitas teorias, muitas ideias, e ajudando nessa costura ideológica e de pensamentos que nos ajudam a entender a nossa cultura. Por enquanto, acho que a gente estava olhando embaixo aqui da tapeçaria aqui, né, do negócio se formando, muita coisa cheia de nós. Agora nós vamos terminando vamos terminar a última costura. Começando a vislumbrar o tapete. Nós vamos fazer aqui a última costura. Aliás, nós vamos trazer quem de fato junta os pontos aqui, né, para fechar o tapete e depois a gente conseguir olhar com mais clareza. A tragédia. A tragédia é mesmo. Do que a gente tem hoje. Mas bora lá. No último programa, nós vimos, né, que todas as ideias e impactos deixados por Freud levaram à seguinte situação. Enquanto antes o sexo era uma atividade, ele era tido como uma atividade, ou para procriação ou para recreação, prazer, a partir dos ideais, né, que Freud do esclarecimento, né, que ele trouxe, né, científico, muito científico, né, gente? Ou não, né? O sexo deixa de ser essa atividade e torna-se A essência. a essência, a definição de quem somos. E foi tão forte isso, porque não só define quem eu sou como indivíduo, como sociedade, como espécie. Uhum. A espécie humana é definida a partir das suas pulsões sexuais, né? E ele deu o idioma científico para sustentar isso, que foi de onde, inclusive, surgiu a psicanálise, Sim. né? Que até hoje é muito praticada, né? Então, isso molda o nosso pensamento e o comportamento do homem de maneiras mais profundas, muito profundas. Nesse ponto, a gente tem que concordar que tem moldado. Da forma mais profunda possível hoje, a noção de identidade está justamente enraizada nessa questão da sexualidade, né? Okay. Vamos falar de sexualidade, né? Então, ele coloca isso como sendo uma das pulsões e tal. E ele traz muito também a mesma proposta que Nietzsche trouxe, que é a satisfação do aqui e agora. Uhum. Então, para Freud, essa coisa de felicidade futura, Eterna, ideal, né? de eternidade, céu, ele já meio que desconsiderou o transcendente como algo dado, que dirá conceber a ideia de uma felicidade lá, você se moldar, você se aperfeiçoar para conquistar essa... A recompensa depois. A recompensa. Não, para Freud é aqui, satisfaz aqui, né, e seja É feliz. mesmo que ele é ateu, né? Freud era ateu, né? Uhum. Dentro de, né, alguns limites. E foi ilusório, porque depois ele mesmo admitiu que não tinha jeito de realizar o que ele propôs. Mas uma moralidade sexual movida pelo gosto, de acordo com o que ele entendeu que vinha por uma maturidade, né? Do corpo, maturidade do corpo, em detalhe. Isso aí é muito relevante. Né? Tá. As fases não. Né? Então, assim, enquanto você tinha lá atrás o Rousseau e os românticos, né? Um ser humano naturalmente moral, ele só precisava voltar para sua essência. Nietzsche, Marx e Darwin e também Freud, eles já percebiam uma moralidade construída socialmente. E aí esse pessoal aqui, e os românticos também, né? Os românticos entendiam que, sim, se é natural, cuidado com o que está colocado à sua volta, porque pode estar ferindo a sua autenticidade. E já esses outros partiam muito da ideia de que cuidado com o que está à sua volta, porque isso modela, de fato, a sua moralidade. E repara bem, tirando Freud, que não ia muito para esse lado, mas repara bem que eles estão querendo é manter sobre você uma ordem de domínio. Acorda. Você precisa tomar consciência para entender que aí eu vou usar um termo de hoje, gente, esse patriarcado é para preservar uma relação de domínio e poder. Sim. Né? Só que Freud não foi muito para esse lado. Ele não estava querendo propor uma revolução social. É ou não é? Sim.
Mais Marx. Mais Marx. Mais sim. Marx. Só que Marx tinha proposto. Uhum. E aí vem um sujeito querendo juntar uma coisa com a outra. E aí você vem aqui, dois frustrados, ou melhor, dois que fracassaram nos seus projetos. Os dois, né? Qual foi a proposta de Marx? Luta de classe, né? Isso, que ele Luta de precisava. classe. Rejeita a ordem moral que está sobre você, porque ela te mantém nessa situação de opressão. Sim. Freud, ei, a questão aqui é da sua natureza, é sua pele, ela pulsa por uma realização. Marx não conseguiu e Freud também fracassou. Por que Marx não conseguiu? E aí que o cara que entra, né? Porque, Nosso colega. porque a Revolução Russa mesmo foi o maior fracasso para ele. Porque teve uma tragédia do próprio Stalin, né, do projeto soviético, e o proletariado que se virou contra, ao invés de tomar a posse daquele poder, devolveu o poder para quem eles achavam que podia dominar sobre eles. Então, Marx não teve um na momento Rússia, na já Rússia. Na Europa Ocidental, O sistema o capitalista centro capitalista, mesmo com todos os problemas da Revolução Industrial, não sucumbiu. não sucumbiu como às ele precisava, ideias né? socialistas. A população não se revoltou como Marx achava que ela... iria, né? Karl Marx achava que ela ia se revoltar. E sabe o que o doidão aqui, como é que é o nome dele, gente? Você aprendeu aí com a sua... Não, eu não O consigo Reich- falar. Reich. William Se eu Reich. olhar o nome Qual dele aqui, foi às o vezes eu consigo. pulo do gato para ele, né? William Reich. Wilhelm Reich. Ele olhou para essa história toda aí do Wilhelm. que o Marx propôs e o que ele viu na prática acontecendo. Ele viu, inclusive, que esses revolucionários, quando chegavam no poder, colocavam de volta. Isso. E aí ele falou assim, uai, parece que Freud tinha razão com aquele negócio de complexo de Édipo, com a relação com o pai, não sei o Isso. quê. Porque eles têm esse respeito pela autoridade, enxergam o grande líder Stalin ali como pai, não sei o quê, papapá, que foi o que ele estava avaliando, né? É. Uai, gente, parece que esse negócio da sexualidade aí... Tem a do ver, né? sexo e as fases da vida... Freud acho que pode ter razão. Vamos atrás desse Pra cara mim aí. parece uma lucubração muito grande, mas para ele parece que fazia sentido. Eu até agora não consigo entender essa... Assim, é porque está falando de opressão, de repressão. Isso. Ele usou essa palavra, É opressão. por isso que ele usou. Opressão, repressão, é por aí que eu vou montar uma Por isso que coisa. ele achou. É a hora que Então, o de sexo... repente, tem os oprimidos e os que oprimem, né? Ele até fala assim que, ao ver o comportamento desses revolucionários que conquistaram o poder reproduzir a mesma coisa, ele falou assim que um ideal religioso diria que, no fundo, eles têm impresso essa questão da autoridade, da sujeição, e não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele jogou isso no lixo. Coisa ingênua, quase como a religião infantil de Freud, né? A real é o que Freud apontou lá, entendeu? Que essas diferentes fases da pulsão, não sei o que, então ele enxerga o pai, não sei o que lá das quantas e tal. Eu vou atrás desse Freud. E ele viu que Freud deu justamente a metodologia para promover o que Marx falou que era o caminho, mas ele não conseguiu entregar. Uhum. Qual que era o caminho, né, para gerar essa revolução? Levar a consciência política dessa população oprimida. Como é que ele faria com que essas pessoas, não só, porque às vezes, no negócio ali como é que fala, gente? Da mobilização do povo, tem alguém, um líder, tem um líder que tá indo e você vai atrás, luta, tal, não sei o quê, mas não existe uma mudança de consciência que, de fato, vai gerar revolução nas bases e vai se multiplicar. Por isso que Marx, da cabeça do Reich, não deu certo. Não gerou a mudança de consciência. Certo. Aí ele falou, não, para mexer com a consciência, eu tenho que ir para aquele doidão lá, Pro Freud. do Freud, que ele deixou claro que essa consciência está totalmente ligada, o que move a energia dessa consciência está totalmente ligada à sexualidade. A energia. A energia. Isso aí. A E aí energia ele começa- transformadora dessa consciência. E esse pensamento desse, essa união que ele fez de Marx com Freud, é o que tem mais ocupado a mente e a militância de esquerda hoje. Esse capítulo eu achei muito interessante porque eu tinha muita dificuldade de entender
Como o pensa? porquê do orquismo, vamos dizer assim, O né? que está por trás, né? O que está por trás? Por que isso? Por que essa necessidade, né? De alimentar uma disputa sexual de gênero na sociedade, o vitimismo, patriarcado, um feminismo que tomou uma proporção que foi totalmente fora do que foi pensado, né? Com mais luta por direitos, né? E passou a tomar outras vertentes, né? E esse capítulo vai botar justamente a origem disso. A origem está em vamos fazer revolução, né? E vamos nos rebelar não só contra a forma de trabalho e economia que nos oprime, mas também vamos fazer uma revolução contra os ditames da classe dominante com referência aos modos sexuais que nos oprimem. Todas as minorias, né? Todas, Aí As começa minorias o chamado, né? se rebelando Começa o contra a chamado. maioria. Ele começa por essa questão da sexualidade, por entender, a partir de Freud, que o cerne da principal força que move o homem estava ali. Depois, com a nova esquerda, isso vai abraçando outras questões, né? De identidade. Ok. E principalmente do ponto de vista de uma minoria oprimida, né? Rompendo com padrões estabelecidos. E aí o que se estabelece? Se estabelece que se uma pessoa quer fazer uma revolução e romper com o status atual da classe dominante, né? E vamos dizer assim, de certa forma, que esse é o discurso da esquerda, né? Sim. Então a esquerda mais antiga, né? Ela lutava simplesmente contra os patrões, vamos dizer assim. E agora nessa nova vertente, processo de trabalho, processo de né? trabalho, né? E tal. E agora essa nova vertente da esquerda é uma vertente que vem beber água aqui nesse cara, né? E em Marcuse também, que é a ideia de que nós temos que lutar temos que fazer revolução na sociedade e nós temos que usar da sexualidade como uma arma para atacar a classe dominante que nos oprime tanto nos costumes como na economia e uma das formas dela nos oprimir no pleno é a união entre a economia e os costumes. Ele entendeu, a partir de Freud também, que o principal mecanismo para a classe dominante reforçar o seu domínio era pelo estabelecimento dos códigos morais tradicionais. E aí ele considera que como a classe sexuais, então como a classe dominante, que é o status quo, ele fala que não pode haver homossexualismo, vamos nos rebelar e vamos nos tornar não é que não vamos nos tornar homossexuais, mas vamos lutar, né, para o direito. Política, deveria ser uma coisa íntima. Se é uma coisa, é um tabu, se isso aqui é um tabu, ele usa essa palavra, se isso aqui é um tabu defendido pela classe dominante, vamos derrubar esse tabu. Se casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma coisa que é defendida pela classe dominante, vamos bater nisso e vamos correr atrás para que haja... Ou seja, eu tenho que me revoltar contra tudo aquilo que moralmente a classe dominante defende. Sim. A ditadura das minorias e dos oprimidos. Isso. Então aí inclui tanto sexualidade, quanto raça, quanto, por exemplo, a pró-Palestina, né? As etnias. É um negócio tão... Por que Palestina, né? Porque são os oprimidos da história. Então, por isso, pró-Palestina. Não tem uma lógica nisso, é simplesmente porque são oprimidos. E aí, se a guerra acabar, também não vamos aplaudir o fim da guerra, não. Porque a gente precisa continuar fazendo revolução. Vamos procurar outra bandeira agora. Então, é sempre os oprimidos se rebelando contra os opressores. Essa é a nova esquerda. Sim. Essa é a nova esquerda. O Reich, ele vem com uma proposta de um projeto político de revolução, cujo intuito seria gerar uma sociedade mais justa.
Ele parte do ideal traçado por Marx, né? E Marx, inclusive, ele era muito otimista. Ele achava que uma hora esse projeto ia acontecer. Não aconteceu. Freud foi um cara pessimista, porque ele, depois de chegar à sua constatação, ele entendeu que não tinha como esse ideal se realizar de felicidade, né? E ele junta os dois, porque ele pensa assim, o que faltou em Marx foi justamente atacar a questão do psicológico. Essa identidade humana que ela é dinâmica de acordo com o seu contexto, para Marx diz respeito unicamente ao estado econômico. Para Freud diz respeito à maneira como esse ser, na sua essência sexual, se coloca na sociedade que vai precisar de alguma forma reprimi-lo, né? Mas como é que eu vou romper? O Reich, ele fala numa questão de rompimento. Mas ele é o que ele fala que ele quer destruir, mas a estrutura da família tradicional que representa essa burguesia, ela não pode existir. Não pode. Ela é opressora. Aí, inclusive, a família tem que acabar. Aí nessa hora que entra a palavrinha tal do patriarcado, que hoje que é um motivo de luta, de militância, acabar com o patriarcado também, né? Então, assim, o que ele falava aqui, nós estamos vivendo agora mesmo, né? E Reich falar que a família é a instituição problemática. Ele fala porque isso. Essa família tradicional, eu botei várias setinhas aqui. Ela é a máxima representação de uma classe dominante. Então, e isso oprime quem não está... Quem está fora disso. Quem está fora desse padrão, né? E gera sentimento de culpa, na opinião deles. Sim. O que gera culpa é a opressão da classe dominante. E não a culpa que nós cremos que é a lei gravada no coração do homem. Que foi o que a gente falou no último programa. Então, nós somos culpados deles sentirem culpa. E nos culpam. Sim, exato. E nos culpam, de repente, um oprimido vai lá e tira a própria vida. Quem é o culpado disso? É quem estabeleceu padrões nos quais que ele não tá se encaixava. Fora. Exatamente. Se ele não se identifica como tal. E assim, isso é tão forte, né? A forma como essa revolução de consciência foi sendo estruturada, que essa ideia de pensamento, parece que assim, as pessoas estão o tempo todo buscando, tá bem, onde está a minha identidade? Parece que assim, eu não consigo me mover no mundo se eu não conseguir dar forma à minha tal da identidade. Uma preocupação tão grande com quem eu sou e como é que eu me classifico nessas classificações, né? O problema é a fonte onde vai buscar a minha identidade. A fonte é que é o problema. Eu ansiava por esse capítulo porque eu gosto de política. Deveria gostar menos, mas eu gosto. E uma coisa que me incomoda muito na política atual são os posicionamentos das pessoas. Bom, eu não tenho nenhum político que eu sou defensor dele, né? Todo mundo me conhece, eu sou mais conservador. Né? Mas eu não defendo. Existem dois lados possíveis na sociedade hoje, né? Pois é. Não, na verdade, eu sou contra isso, mas as pessoas colocam que eu sou uma coisa ou outra. Então, assim, não dá pra gente defender nenhum dos políticos, nem o lado da direita nem a esquerda, achando que todos eles são moralmente perfeitos, que não são. Mas, vamos dizer assim, nós temos, dentro do mundo cristão, irmãos que gostam da esquerda, porque veem nelas um partido que apoia mais o mais pobre, ele acha o marginalizado, ele acha que as políticas de amparo sociais, vamos dizer de forma financeira, as bolsas são importantes, e tem aqueles que são de direita que acham que é mais importante você dar educação, e nem que isso vai resolver por um período mais longo, mas vai resolver de forma melhor. Então nós temos essas duas coisas, e tudo bem. Só que eu acho que quando uma pessoa resolve militar por uma bandeira de esquerda, ela precisa estar ciente disso aqui que nós estamos tomando conhecimento. Dos princípios, do fundamento disso, porque, assim, tudo isso aqui que nós estamos vendo é anticristo. Não falando do anticristo. Mas é anticristo mesmo. É anticristão. É anti-Jesus Cristo. Não pode casar. É anti-Jesus Cristo, é um antibíblico,
a Deus. Então, assim... Todos os fundamentos aqui. Quando você começa a defender uma bandeira e começa a militar de esquerda e você começa a votar, você tem que ter ciência que, por mais que não seja o seu desejo, mas você está promovendo esse tipo de conteúdo. Você está permitindo com que haja ferramentas políticas para que isso chegue nas escolas, que a banalização da família, a banalização do casamento, a banalização do sexo, a extirpação da família. Extirpação de tudo isso vá adiante. Concordo. Isso que nós estamos falando aqui, que essa mudança do sentido que eu tenho da minha vida, que a minha vida, que nós cristãos, a nossa vida faz sentido enquanto nós vivemos para Cristo, você vai estar... É incrível. Você vai estar ajudando a sedimentar mais ainda essa ideia de que é contrária, né? De contrária a Deus. Então, assim, é como se você estivesse militando contra isso. Tudo bem, eu não queria... às vezes a pessoa não era o desejo dela, mas você tem que ter ciência de baseado onde tá? nessa fonte de conhecimento, que não é única. Tem outras fontes de conhecimento além desse livro. Mas é isso. E aí eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou precisar de falar. Porque... Hoje é o dia de entrar em vários assuntos que não deveriam, às vezes. Né? Por que tem alguns cristãos que são contra Israel? E vendo o mundo hoje ir contra Israel. Vou te falar que está tendo muito cristão antissemita. Então, como? Está aparecendo na internet muito. E a ideia é por quê? E eles usam de textos bíblicos. Mas eu queria saber exatamente. Olha, o apóstolo Paulo falou é como se fosse uma carteirinha de esquerdismo. Isso, é exatamente isso. Eu vejo isso aqui. Porque se você é contra Israel, você está desfazendo toda a história do povo que Deus escolheu para trazer o Senhor Jesus, onde ele nasceu. Então, como que alguém que é cristão pode ser antissemita? Porque ele não leu nem lá em Romanos, que eles são eles trazem os oráculos de Deus. E eles foram portadores, e são, né, portadores disso. Então, assim, eles são contra as pessoas que são antissemitas, eles são antipatriarcado. Combate o patriarcado. Combate toda a estrutura familiar que a gente está vendo aqui. E aí, eu não queria entrar no assunto, mas é importantíssimo a gente falar isso. Porque a gente precisa desse conhecimento, André, que você está falando. Mas é que tá, essa cultura, essa política de esquerda, que tem tudo isso que nós acabamos de falar, ela além de defender todas essas coisas que a gente, tá falando nós cristãos aqui... somos contra tudo isso, né? Ainda criou uma atmosfera de cegueira, que você simplesmente repete aquilo que a liderança, vamos dizer assim, de esquerda falou que é ruim, e você nem para pensar. Você já entra Mas, né? Sabe o que tem muito, assim, que é difícil e que vai criando aquele discurso da piedade, entendeu? De quem foi subjugado, de quem foi oprimido, do mais fraco. A vitimização. De quem vive numa condição desumana. Isso existe de fato, só que se apropriam disso para generalizar. Freud não generalizou? Exatamente. Né? Com os ideais de sexualidade que ele trouxe das diferentes fases. Hoje, esse discurso, né, da pauta da identidade, da questão do gênero, isso ganhou o topo da priorização dos temas debatidos, sempre partindo do pressuposto de que aqueles que se encontram naquela classificação são, por regra, oprimidos, marginalizados, entendeu? E estão numa condição de total domínio. E aí, esse Reich, ele vem com essa ideia e ele percebe que um dos principais mecanismos de opressão é justamente isso. Por quê? O que ele fala? Que a família tradicional, com a sua moralidade sexual burguesa desse patriarcado, né? E a repressão dos instintos sexuais, inclusive das crianças, isso auxilia na produção do tipo de indivíduo flexível e submisso que não oferece resistência, mas sim obediência passiva a figuras de autoridade. Por isso que ele defende que, assim, essa estrutura familiar, ela precisa ser desmanchada, porque a gente não pode ter indivíduos criados para serem submissos, porque senão eles vão continuar sendo sujeitos a essa opressão. Então, vamos incentivar e vamos educar os indivíduos
a terem liberdade para satisfazerem as suas pulsões sexuais, como Freud observou, da forma como bem entender, cada um na sua. E aí essas questões de identidade, elas se tornam muito mais importantes. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui de cristãos, não cristãos, e da nova esquerda, da velha esquerda, da esquerda do meio, qualquer coisa que seja, se vocês pararem para reparar, existe o discurso de que o objetivo é gerar uma sociedade mais justa. Eu não vou nem falar de igualdade social, tá? Uma sociedade mais justa. Sempre vai ser esse. Existe desigualdade e existe injustiça social? Sim. Desde que sair do Éden, tá? Vai continuar existindo. Isso não é fatalismo, ou nem dizer que a gente se conforma com isso. É o nosso conceito não cristão do negamos, não negamos. A Bíblia, inclusive, fala muito de justiça social. Jesus fala veio para tratar a justiça social. Mas, debaixo desse discurso de precisamos gerar justiça social, precisamos. Só é possível por meio de uma revolução, e uma revolução de pensamento. E ela passa pela questão da sexualidade e das questões de identidade. Começou com a questão de gênero, de sexualidade, desmanchou todo e qualquer padrão estabelecido. Nós temos o alfabeto inteiro nos LGBTQI, mas aí vem outras minorias também. Eu vou chamar até a atenção de vocês para um ponto. Já pararam para pensar que as pautas, as pautas da esquerda, não vou generalizar dizendo que são todas, mas boa parte das pautas da esquerda não se ocupam tanto de gerar igualdade social econômica, mas muito mais igualdade de direitos e de representação? Mais representação do que tudo. Eu vou até levantar um questionamento para vocês. Se aparece uma denúncia de que uma empresa, tá, e já aconteceu algumas vezes, uma empresa famosa, descobriram que ela está fazendo uso de trabalho como é que chama? Análogo a escravo. Sai na notícia, gera maior repercussão. Sai uma notícia de uma outra empresa em que uma pessoa foi demitida por ser uma pessoa de esquerda. Não, de gênero, né? Tá. Homoafetivo, sei lá, não sei o quê. Ele foi discriminado porque, sei lá, o chefe dele falou que ele é muito afeminado e ele precisa de um macho para trabalhar ali. Qual notícia que teria mais repercussão hoje? Não, com certeza é essa da esquerda. Que a esquerda tem mais explorado é essa. É mais barulhenta também. Mas é relacionada a essa sexualidade. Via de regra, isso aqui também é pauta da esquerda. Mas mas hoje em dia essa pauta de caça sexual ela fala muito mais. Porque a dignidade humana hoje está muito mais definida a partir disso do que por você, inclusive, ser tratado de uma forma respeitosa. Dignidade humana está definida a partir das classificações que você estabelece para si. E aí, não é ser humano mais. Puxando pro que eu falei, qual que o cristão tem que se preocupar mais? O cara está vivendo sob escravidão? Na miséria. Na miséria. E você vai correr atrás de uma corrente política que se preocupa mais com a parte sexual? Tanto que eu vou falar uma outra coisa que tem a ver com isso. Desvie a atenção. É notícia muito comum, tá, gente? Por exemplo, acontece uma situação de um assassinato numa favela. Gente, todo mundo que vive na favela, existem os traficantes, que são tidos como do mal pela sociedade, mas alguns são bonzinhos, porque eles sustentam muita gente ali. Na verdade, sustenta tudo, né? O gás, a energia, a internet. Defende a comunidade. Defende a comunidade. No imaginário social, existem os traficantes, alguns muito maus, outros bonzinhos e mais ou menos. E o restante da população que vive na comunidade é todo santa. Vocês já perceberam isso? Se alguém morre lá, é porque os policiais que são do mal, que precisam exterminar a população pobre e preta, eles foram lá e eles intencionalmente mataram e depois apenas noticiaram como um tiroteio de bala perdida. Para apaziguar e ninguém ser condenado por isso. Existe isso, gente? Existe aos montes, tá? Existe de verdade esse tipo de situação. Só que toda vez que noticiam, eu vou ler uma para vocês aqui, que é muito comum. Nota de pesar. Manifestamos nosso profundo pesar e indignação pelo brutal assassinato de fulana. Não vou colocar, senão vai dar problema. Olha como é que eles falam da fulana.
Mulher negra, mãe solo e periférica. Fato ocorrido na madrugada desta quarta-feira em sua casa no Morro Santana. Fulana tinha 42 anos e trabalhava no setor de higienização de tal lugar. Foi vítima de um feminicídio covarde praticado por seu ex-companheiro que não aceitou o fim do relacionamento. O crime foi cometido com extrema crueldade, na frente dos filhos, blá, 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 carregaram para sempre o trauma da violência. O feminicídio é a face mais cruel de uma epidemia de violência de gênero e racial que se instalou em nossos territórios periféricos, majoritariamente habitado por mulheres negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. É uma doença social alimentada pelo machismo, pela falta de estrutura e por uma cultura que naturaliza a posse do homem sobre a vida da mulher. Tem que mandar o recado, né? Nem todos os homens, mas sempre um homem. Então, antigamente era falar assim, um crime passional ocorreu na favela, tal, né? Não existe mais isso. É fato que acontece muito mais de homem, da parte do homem para a mulher? Sim, sim, isso é fato. Mas aí vão entrar no mérito assim, gente, o homem é mais forte. Fisicamente, ele consegue exercer uma força física sobre a mulher. Não estou dizendo que esses homens estejam corretos. Isso é abominável. Deus condena isso. Qualquer forma de dominação, humilhação e violência contra outro ser humano. Só que as pessoas deixaram de identificar seres humanos por seres humanos. Está impregnado de ideologia, né? Já tem aqui. Por que tem que falar que ela é mulher negra, mãe solo e periférica? Como se isso, por si só... Só não falei que religião que ela era, né? Talvez porque às vezes era cristã. Não. Se ela fosse de outra religião afrodescendente, tinha aparecido. Ela que também é de uma religião de minoria. Não, teria aparecido, provavelmente. Teria aparecido. Se fosse cristã católica... Mas assim, por si só, ela está numa condição de assim, ela já nasceu nessa condição, ela vai ser sempre subjugada e ela foi morta por causa disso. Vocês perceberam aqui? Por ser mulher, né? É uma epidemia de violência de gênero e racial. Então, o fato dela ter sido assassinada é porque ela é mulher e porque ela é preta. Não é porque o homem, né, desumano cometeu um crime contra uma mulher nessas condições. Então, existe muito essa... Outra vez eu vi uma reportagem também de uma bala perdida, ok. Podia ter falado que também um homem se apaixona por uma mulher negra que mora na periferia, né? Não, e aqui não fala desse homem ser... Esse homem é o quê? Que se apaixonou por ela, não conta essa história. Ele é negro, não é? Ele não morava na periferia. Ele deve ser um cara branco, rico, policial. Provavelmente. É o pacote completo, né? Mas assim, uma outra vez eu vi uma notícia também falando, né? De morte no morro, né? Mais uma vida negra ceifada no morro. Ui, ai. Aí era uma mulher grávida e esse pessoal aqui, eles defendem muito que existe um projeto de genocídio mesmo, intencional, de assassinar a população negra. Por isso que mata-se muito mulher negra grávida no morro. Não ri, não, porque... Não tem que rir, porque essa é uma teoria da conspiração que eu Mas nunca tinha visto. e é fortíssima, né, Lair? Tem muitos projetos sociais vai ser lá difícil dentro. de E aí eles pegam o quê? Eles pegam os dados, entendeu? Do que é registrado. Tá. Mas eu falo assim, aí eu fui ver a matéria, assim... Por que precisava classificá-la com essas coisas? Não pode ter falado que teve mais uma vítima Poderiam até levantar a suspeita de ter sido ou não intencional um assassinato brutal ou uma bala perdida. Podem levar isso em questionamento. Mas para que essa classificação o tempo inteiro? Definir os seres humanos a partir disso. Que a gente chegou nessa fase da politização do sexo, então, né? Sim. Que é o que aconteceu com essa união de Marx com Freud. Nós chegamos nessa e essa politização do sexo, ela está marcando o cenário político do Ocidente. Total. Não vou falar do Oriente. Do Oriente, não. Mas do Ocidente me marca. Mas eu acho que acaba influenciando. Vamos dizer assim, que é o principal local do cristianismo é o Ocidente. Por isso que afeta o Oriente também, porque o islamismo vai tomando os espaços do cristianismo. É um campo para ceifar. Isso. E aí... Porque no fim das contas, todo esse processo que
que você tem de luta, de opressão contra na parte econômica e na parte sexual, causa, no fundo, desunião. Mais divisões. A sociedade está dividida. Divisão, Mais divisão. gera fraqueza. E essa fraqueza é campo fértil para o islamismo prosperar. Já estão prosperando muito na Europa através da procriação, né? Enquanto aqui a procriação está sendo condenada. Embaixo, lá, né? Aliás, não é muito pecado ser mãe, né? É muito pecado ser mãe, né? Isso é muito triste. Então é isso. Vemos então que nós temos aqui um projeto político se apropriando das ideias desses pensadores para romper com padrões tradicionais, por entenderem que os padrões tradicionais são usados para manipulação. Então, é triste você ver que... O interessante que eu acho é o seguinte, que essas minorias, elas estão sendo manipuladas. Elas só não percebem isso. Sim. Esse é o Né? self Elas estão moderno, sendo manipuladas. Também. E está se criando uma rebeldia. E você tocou num ponto muito importante que Reich coloca, porque, teoricamente, eu tenho que romper com o que as autoridades definem, dessas autoridades burguesas, não sei o que, papapá. Aí a gente precisa desmanchar esses princípios, só que aí ele vem para o autoritarismo também. Por que ele propõe? Se a família, olha onde que ele chega, se a família reprime os impulsos sexuais de um adolescente, Ele fala isso. isso lá na frente vai gerar o quê? Indivíduos submissos, a gente tem que interferir. O Estado tem que tomar a educação. O Estado tem que entrar para tomar conta, para não ter esse tipo de repressão sexual. Não permitir nenhuma, né? Que Nenhuma acabe com a repressão. Então, peraí, ele quer Isso. desmanchar uma coisa que ele, na cabeça dele é assim que funciona, aí ele vem e faz o mesmo. Só que no outro extremo. Sabe quando você escutou, assim, não agora, mas na última eleição, falava assim que a esquerda acha que o Estado que é dono dos nossos filhos? Eu não entendi de onde que vem essa história. Agora. Daqui. Eles realmente acham que eles têm que ser dono dos nossos filhos. A escola de Aqui Frankfurt. fala- Que a educação dos Reich nossos falava. filhos pertence Não, a eles. Marcuse. Mas o Reich falava de um projeto educacional. Então Aí aqui está a Marcuse origem, pega isso. gente. Então, assim, quando você escutar uma acusação é porque o Estado quer dominar os nossos filhos, é verdade. É Tá verdade. aqui, ó, é projeto deles. Da verdade. esquerda, nova esquerda. Só Fica que- atento, cristão, que tá voltando na esquerda aí. Se você tem E fica filho... atento né? também, se você está entendendo que esses projetos sociais de minoria, gênero, não sei o quê, é isso que de fato vai gerar justiça social. Justiça não social é. é muito mais profundo. E pare para reparar se quem está levantando as bandeiras dos defensores dos oprimidos estão de fato preocupados com essa justiça social, econômica e de dignidade, ou estão muito mais nesse ímpeto de fortalecer um monte de classificação identitária que não leva a lugar nenhum. Ainda vai destruir o cristianismo. Intenta, né? Intenta contra o Não, cristianismo. e outra assim, por que só o fato de uma família hoje tradicional fazer, sei lá, na internet, um conteúdo de um modelo de foto, eu não posso ser feliz com o modelo de família tradicional. E nem posso expor isso, é ofensivo. Tem lógica, loucura que E chega... chegamos, né? Essa Essa é a liberdade de expressão, né? ascensão do self moderno. Vamos lá. Mas é isso, pessoal. O Temos assunto é muito bom, mas ainda. temos que parar, temos né? que parar. Hoje passou um pouquinho da conta. Mas Antes temos. que o diretor coloca o dedinho assim, Ele encerra já novamente. pôs, ele já uma vez abriu a ali. porta, já bateu o sininho aqui. Olha o sininho aqui. Mas vamos lá. Mas obrigada a todos por terem nos acompanhado nessa noite. Nós ainda temos muita coisa para discutir e queremos, principalmente, trazer respostas bíblicas para todo esse caos em que a gente se encontra de projetos ilusórios e agressivos de destruição de princípios que são tidos, via de regra, por princípios de opressão, quando, na verdade, você vê uma inversão de valores que estão também oprimindo qualquer forma contrária ao que está sendo estabelecido. Então, ninguém está entregando, não. E o cristianismo continua fazendo a mesma proposta há milhares e milhares de anos, de redenção da humanidade, de apontar para o único caminho. É transcendente mesmo. Mas ele preenche como nada mais preenche. E graças a Deus por isso. Amém.
Boa noite a todos e Boa até a noite. próxima semana.